E aí, papos, mames e futuros, que alegria chegar ao nosso terceiro devocional. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o amor e também sobre a falta dele. E eu já começo com uma pergunta: de que lado você está? Ontem à noite, nós vivemos um momento que eu diria que foi um dos piores da minha vida. Nós saímos de casa e vimos uma fumaça pela rua que a gente acreditava ser neblina porque estava friozinho. E aí nós descobrimos que não era neblina, que realmente era fumaça e era o início de um incêndio. E aí rapidinho o marido parou o carro e foi lá para ver o que era, o que as pessoas precisavam. E eu fiquei ali no carro e aquele momento de aflição pra gente, e a fumaça só aumentava. E aquilo foi gerando uma angústia. Eu peguei o celular, liguei pro bombeiro e enquanto o bombeiro não chegava, o tempo que a gente ficou aguardando era um tempo de muita preocupação, muita ansiedade, o medo que o vento pudesse alastrar todo aquele fogo. E aí eu precisei ir até lá porque o Thiago estava lá e quando eu cheguei na rua, eu vi toda aquela fumaça preta e eu não conseguia enxergar o meu marido. Eu comecei a gritar, chamando pelo nome dele. E para você que já assistiu This Is Us, você vai entender que a primeira coisa que veio à minha memória foi do Jack Pearson. E eu tive medo de que ele estivesse no meio de toda aquela fumaça, estivesse inalando. Eu comecei a gritar até que ele apareceu, me deu o celular. E ali com o celular eu pude fazer outras ligações também, pedindo por mais socorro. Quando os bombeiros chegaram, que o fogo já estava controlado, que eles começaram a esfriar toda a casa, eu tirei os meninos do carro e levei eles até a esquina para que eles pudessem acompanhar um pouquinho do trabalho do bombeiro. E ali nós começamos a orar juntos. E eles estenderam as mãozinhas e começaram a interceder para que Deus guardasse as vidas, para que o fogo não aumentasse, para que os bombeiros dessem conta, para que todo aquele trabalho pudesse dar certo. Depois eles começaram a fazer alguns questionamentos do tipo: por que nós paramos? Por que algumas pessoas não param? E todas essas perguntas me fizeram a refletir que nós fomos ali impulsionados pelo amor. Em nenhum momento a gente pensou que não conhecemos tão bem aquela família, nós simplesmente paramos o carro, o Thiago correu lá para ajudar, assim como muitas pessoas também pararam, impulsionadas pelo amor. E aí me veio à memória o versículo de Mateus 24:12, que foi o que eu disse para eles: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E realmente é isso que nós vemos acontecer nos nossos dias. O que seria maldade? Maldade é iniquidade. E o significado de iniquidade é transgressão da lei. Nós estamos vivendo dias onde não há mais o certo e o errado. Há o eu vou fazer aquilo que eu quero, aquilo que me agrada. E isso leva o nosso amor a se esfriar a cada vez mais. Graças a Deus, nós temos vivido no meio de pessoas que não deixaram o amor se esfriar. Um exemplo disso é que nesse tempo de coronavírus que nós passamos aqui dentro de casa, quando eu adoeci, a nossa igreja enviava o alimento pra gente. Eles preparavam as refeições e os irmãos traziam aqui para casa. Ainda que eles tivessem familiares hospitalizados, muitas pessoas vinham aqui e traziam aquilo que elas podiam para nos ajudar e para nos abençoar nesses dias difíceis. Esse é um lado, é o lado do amor que não se esfriou, é o lado do amor que ainda está ardendo, que ainda está queimando. Mas também existe o lado do amor que já se esfriou, ou que está se esfriando. E por isso que no início desse vídeo eu te fiz a pergunta: de que lado você está? E eu espero, eu oro, para que você não esteja do lado daqueles que se esfriaram no amor. Ou então, se você está se esfriando, que você ache o caminho de volta para o amor que arde dentro de nós, para o amor que nos impulsiona a agir, ainda que a gente corra riscos, ainda que a gente sofra danos, mas o amor que se dá, que se doa pelo outro. E do lado do esfriamento, eu vejo tantos conflitos que a gente vive hoje em dia. Um exemplo dessa pandemia que a gente tem vivido no mundo da maternidade, a gente vê mães julgando umas às outras
porque uma quer que os filhos voltem à escola, elas precisam disso, e as outras não querem, querem que os filhos fiquem em casa. Ambas têm motivos para isso, para essas escolhas, para essas decisões. Então não cabe a nós julgar, não cabe a essas mães entrarem em um conflito. O que a gente precisa é tentar entender umas às outras, tentar entender e apoiar uns aos outros. Se eu posso ficar em casa com os meus filhos, isso é uma bênção, mas para outra pessoa que não pode, então ao invés de julgar, ao invés de eu deixar o meu amor de lado e olhar apenas com a minha mente, do meu lado racional e tentar julgar aquela pessoa, eu posso ajudar, eu posso fazer diferente, eu posso dar uma palavra de motivação para ela. Eu comentei essa semana também lá no Insta sobre a questão do abandono de crianças. A gente vê tanto a mídia, tantas pesquisas, dados e tudo mais falando a respeito do aborto, tratando isso como um problema social, como uma questão social, mas a gente não vê nada a respeito da lei da entrega voluntária. A gente não vê as pessoas se posicionando para auxiliarem essas gestantes, para que elas levem a gestação até o fim. A gente tem feito pouco. E o porquê nós temos feito pouco? Será que é por medo? Será que é por egoísmo? Será que é porque eu só faço aquilo que me agrada? Quando na verdade nós precisamos fazer aquilo que agrada a Deus. E fazer aquilo que agrada a Deus é não deixar o nosso amor se esfriar. E uma palavra que eu falo sempre aqui em casa para os meninos é: considerem os outros mais importantes do que você. Isso é um versículo, isso é uma verdade, é um princípio bíblico. E a partir do momento em que nós entendemos isso, nós estamos prontos a nos doar pelas pessoas. E foi o que eu disse para eles. Nós estamos considerando essas pessoas agora mais importantes do que a gente. Nós temos uma casa, nós temos roupas, nós temos alimentos, mas hoje eles estão perdendo tudo. Então, por que não ajudar? Por que não sermos impulsionados e deixar esse amor agir através de nós? São tantos os problemas gerados pela falta de amor e às vezes a gente se limita a eles. A gente fica olhando só para o problema, só para a necessidade, quando na verdade existe um mundo de possibilidades, de opções. E a gente tem sim como fazer algo para mudar isso. Que a gente aproveite as oportunidades para aquecer e exercer o nosso amor. O que você pode fazer hoje com o que você tem? Que tipo de fogo, que tipo de incêndio que você pode ajudar a apagar? Que o nosso amor não se esfrie e que a nossa decisão seja sempre o amor. Que você possa refletir sobre isso a sua vida toda de preferência, não só no dia de hoje. E que o amor possa ser a palavra-chave de todas as suas decisões. Muito obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo.